Shalom a todos, Shalom lecholam. Bem-vindos ao nosso Hebraico Fácil com Elisa, o nosso canal do Hebraico Moderno. Hoje estamos já apresentando aí na tela um quadro com um verbo conjugado e vamos fazer esse verbo conjugado no passado. Isso vai ser muito fácil porque o nosso canal tem um conteúdo aquele que você precisa para aprender o seu hebraico que você sempre procurou no YouTube, e agora nós temos o melhor do hebraico através do método do livro Curso Hebraico Fácil. Os créditos do livro estão na descrição do canal. Você que chegou hoje, seja bem-vindo, se inscreva, venha fazer conosco o hebraico e você vai acessar a todas as videoaulas postadas e vai fazer comum um bom critério aí, selecionando o seu período para estudar e se dedicar, claro, porque você vai ter o melhor do hebraico aqui no nosso canal. Então se inscreva, mas também contribua com o canal, deixe seu like e também faça aí o seu comentário e também pode compartilhar para que mais e mais aprendam também com você o nosso hebraico. Então hoje nós vamos continuar aí, nós vamos introduzir, não continuar, vamos entrar na lição número 11, fazendo então a conjugação do verbo do passado, e nós temos o melhor do método porque nós separamos verbos do mesmo grupo, os verbos que vão ter o mesmo tipo. Vamos trabalhar com verbos transitivo e intransitivo também, porque esses verbos muitos vão perguntar. Eu contei. O primeiro verbo que vamos fazer hoje é le saber, que é contar ou relatar, né? Intensivamente você está contando ou você está relatando. O que é isso? É o grau piel. Piel são grupos de verbos que nós analisamos através do grau, como sendo o piel, o paradigma vai ser no mesmo tipo, então vai ser bem fácil, porque nós vamos ter uma vogal temática. O que significa isto? Significa que vai ser fácil, porque todas as vezes que vocês verem verbos com esse paradigma, le saber, le daber, le vachel, le tsayer, vocês sentirem aí o som, o fonema das vogais. E é isso, e significa que elas são do mesmo grupo. Então a conjugação também terá o mesmo paradigma ou a mesma forma para todos esses que têm essas vogais temáticas aí que vocês viram. E eu classifico ele é classificado como verbo no piel. Piel, vocês vão entender bem rapidamente aqui, porque eu vou mostrar aqui, porque quando você conjuga na língua portuguesa, que é a língua que falo, você fala eu contei, tu contaste, ele contou. Então, como que nós vamos fazer aqui no hebraico? Nós vamos colocar o pronome no sufixo do verbo. Então, vai se chamar sufixo pronominal para que nós não precisamos mais falar eu contei, você contou. Então, tira o pronome eu, você, ele, ela. Não vai ser necessário. Desculpe, ele, ela não. Vamos por partes. Aqui nós temos um quadro e eu vou explicar como que está distribuído esse quadro, o método para nós aprendermos. O método seria o seguinte, vamos começar desde o presente. Porque eu vou mostrar o verbo aqui no presente, como outras conjugações eu não precisei mostrar, porque aqui ele sofreu uma modificação no presente. Os demais verbos que estão desde a videoaula 7 no passado, eles não terão essa modificação como a que eu vou mostrar aqui. Por isso que a atenção vai ser para essa coluna, essa primeira coluna do nosso quadro, que vamos fazer a conjugação do le saber, que significa contar e relatar, le saber. Você que chegou hoje, aqui está uma transliteração, porque é dessa forma que você consegue ler, se você não tem conhecimento nas consoantes do hebraico e nas sílabas, nas vogais. Mas aprenda o alfabeto hebraico
Aí vai ficar fácil para você entender essas sílabas. Então, aqui tá o lamed com um chivazinho, que são esses dois pontinhos, que é um sinal vocálico. Então, você vai conseguir ler le. Aqui tem um samer com uma vogal que se chama patar, é le, sa, per, e a vogal tsere aqui abaixo do P com o resh. Então, le, sa, per. Mas o que acontece? Você não vai ficar focado mais nesses sinaizinhos vocálicos, porque o hebraico moderno não tem a necessidade mais de usar os sinais. Aqui está um pequeno exemplo de que um ou outro vai ser usado, somente para você frisar aqui esses sufixos, mas depois você não precisa mais desses sinais vocálicos, que são os sinais dos maçoretas, que no hebraico bíblico, você que já fez o hebraico bíblico aprendeu. Então, no moderno não precisa mais, vejam bem, as vogais. Então, como está aqui, não é usado assim, sem vogal. Sem vogal não, sem os sinais vocálicos, porque a vogal será aqui. Claro que você vai aprender a pronúncia, então certamente o fonema vai estar na palavra. Então, o que estamos fazendo? Estamos demonstrando o quadro de ensino sobre essa conjugação de verbos que terão esse tipo. Então, ele estará no piel, isso eu vou mostrar também. E aqui está o paradigma da terminação, ou seja, de como fica o sufixo do pronome, do sufixo pronominal. Então, esta é uma palavra que significa presente, então essa coluna são verbos no presente. Aqui está no avar, hové, avar quer dizer passado. E aqui paradigma. Por que vou mostrar essa coluna em especial? Porque nós vamos introduzir agora verbos que no presente terá prefixado a consoante mem. Então, você vai ler aqui, o verbo é le, saper. No presente, você tira o lamed. Aí vai ficar saper. Tira o lamed e vai ficar saper. Então, agora, você tirou o lamed, mas vai acrescentar o mem para esse tipo de verbo, que tem le, saper, levashel, ledaber, quer dizer falar, levashel, quer dizer cozinhar, e le saper, quer dizer contar. Então, esses verbos que têm esse mesmo tipo, eles vão usar o mem. Então, isso você não pode esquecer. Então, me saper é eu conto, ou eu estou relatando. Eu estou contando no presente, no rovê. Então, tu, ata, ani, mesaper. Aqui está o pronome. Ata, que é você masculino, mesaper. Aqui é at, que é você feminino, mesaprete. Aí tem que acrescentar o et. Aqui não tem a mesaper, aqui sim, mesaperet. Então, você acrescenta o et, e se você aprendeu nas primeiras videoaulas, é só você fazer todas as videoaulas que você não fica sem entender nenhum dos vocábulos. Ru quer dizer ele, ru mesaper. E ri, que é ela, mesaperet. Então, mesaper, mesaper, mesaperet, mesaper, mesaperet. E nós todos, mesaprim, mesaprim, quer dizer, tem um im no final, que é muito, né? Nós todos estamos contando, estamos relatando no presente. Então, essa será a forma do presente. E vocês, mesaprim, então vocês também estão contando, vocês masculino e aqui vocês feminino. Por quê? Nosso hebraico, você sabe, o hebraico é distinto em gênero. Então, você fala você masculino e você fala você feminino. No português, o você é para os dois gêneros. Então, eu quero falar você homem fez isso, você mulher fez isso, pode. Mas no hebraico não, você usa vocês aqui, né? Aqui está você masculino, você feminino. Aqui estão vocês, que aqui depois da terceira pessoa vem o plural. A primeira pessoa, desculpe, é o plural. Me desculpem. Então, a primeira pessoa, narno no plural.
depois vem atem, quer dizer vocês, masculino, aten, vocês, no feminino. Eles e elas, então, você vai colocar mesaprim, quer dizer que acrescentou o sufixo do plural para masculino in e para feminino ot, mesaprot, mesaprim, e para eles e ela, mesaprim, eles e mesaprot, elas contam. Então, é bem fácil fazer a conjugação no presente, é só isso. Usa-se o singular, ele conta, eu conto, ele conta, ela conta, ele conta. Sempre o verbo só vai modificar no sufixo aqui do feminino e do masculino, no plural, apenas isso. O feminino e masculino no plural e no singular só o feminino que modifica. É só observar isto, vocês viram aqui o quadro, ó. Só para o feminino, você que muda, porque vai colocar o et. Depois é só no plural, então isso fica muito fácil. Agora, vamos ao que interessa, que é nós conjugarmos, aprendemos a conjugação do avoir, quer dizer, o verbo le saper no passado. Então, ele tem a forma piel, por quê? Porque a sílaba inicial vai começar com si, que a palavra é si, le saper, não começa com summer, essa consoante. Então, você vai acrescentar o i aqui. Si, depois coloca o a, que vai ficar si parti. Si parti. Muito bem, já mostrei por que é piel. Vou identificar melhor ainda. Aqui estão os pronomes, como eu disse, se tiver entre parênteses, não é necessário você colocar eu contei, porque aqui já é passado. Eu contei. Você contou, masculino. Você contou, feminino. Não precisa mais colocar o você contou. Tira o você, porque ele já estará aqui. Isso chama sufixo do pronome. Então, sufixo pronominal, você só vai acrescentar essa consoante tav com o finalzinho do pronome. Ani. Você vai pegar apenas o iud e acrescenta aqui. Isso você já aprendeu nas videoaulas desde a lição 7. Então, é assim a característica. Você só vai falar o pronome quando for a terceira pessoa. Recipr, recipra. Mas vejam bem, eu vou chegar no ru e muita atenção no ru. Por quê? Porque o ciper tem a forma da característica piel. Que significa? Que ela acrescenta a vogal temática, o i e o e, que eu vou classificar como o e. Olha, veja bem, pi, si, per. Olha o e. Piel não tem essa vogal, e. E tem o i de pi, depois e, o sonzinho do e, o fonema e. Então, na terceira pessoa é que sempre vai identificar qual é o grupo, qual o grau do grupo que nós estamos conjugando. Ele se pre, ele se per, o rush, se per, muito bem, se per, isso, então, ele contou. Muito bem, então nós estamos no somente para a pessoa masculina, que seria a terceira pessoa, que fala a forma paradigma toda do piel. As demais só vão receber o i, o iud na primeira sílaba e depois vocês acrescentam o a. Então é cipra, ciparno. Aqui você vai ficar cipartem, ciparten, cipru e cipru. Aqui já não uso o a, porque você já fala o ru de final aqui. Cipru. O u significa eles, todos eles. Tanto para masculino quanto para feminino, você vai falar cipru, igual cipra. Ela contou. E eles contaram. Cipru, cipru. Esse acrescenta o u. Aqui acrescenta o a, porque está se referindo a ela. Só para ele que você fala o formato piel todo, ciper.
Então vai ser fácil lembrar como que você conjuga. Ele contou super. Pronto, lembra do piel, super. O resto você começa com a primeira sílaba e depois e com a vogal iud. Então é si parti, si parta, si parte, si per, si pra, si parnu, si partem, si parten, si pru, hem, si pru, hen, si pru. Então, somente na terceira pessoa que você tem que colocar o pronome ru, ri ou hem e hen. E o que eu disse, aqui você não coloca sufixo pronominal, mas você tem que citar o pronome. Quem que está contando? Ele contou, ela contou. Aí sim você fala o pronome, mas essas que estão entre parênteses não cita o pronome. Ficou fácil? Então já sabemos conjugar, então vamos falar que nós contamos. Como que nós vamos falar nós contamos? Como que é? Se par nu. Por quê? Fácil. Você apenas aqui, anar quer dizer pronome nós. Nós. Qual pronome nós? Anar, nu. E para fazer o sufixo pronominal, não significa que pegamos apenas essa última sílaba e acrescentamos aqui. Como aqui, ani, eu peguei só o i e coloquei se partir. Se partar, eu coloco só a última vogal, que seria o a, aí eu coloquei se partar. Aqui não tem vogal, tem um shiva at. Eu coloquei ele aqui, o shiva aqui, então fica se parte. Mas tem que acrescentar o tav. Todas essas acrescentam o tav. Somente quando chegar nessas pessoas que do singular, ru, que é ele, ri, que é ela, ou plural, hem, eles, ren, elas, aí você tem que acrescentar o pronome e não coloca o tav, tá vendo? Vejam bem, não tem o tav, não tem o tav, não existe o tav, não existe o tav, porque nós colocamos o quê? O pronome direto. Então ficou ri, si, per, fácil, não ru, si, per, falei ri, não, ru, olha aqui a consoante u, a vogal u, consoante que é o VAV, chama-se consoante VAV, mas ela aqui entrou como uma vogal, porque ela também representa uma vogal, que é o ou u. Isso você já aprendeu. Então, ru, si, per. E ri, si, pra. Só aqui que você coloca si, per, do piel. Então, aqui nós não classificamos quanto a esses graus, piel, paal, refil, representando os graus de intensidade desses termos, dessas classificações de verbos, porque o nosso livro ele não vai trazer, não é nesse formato de nomenclaturas, porque você vai trazer a gramática pesada, não. Você vai aprendendo aqui na prática, mas eu é que citei piel somente para deixar situados alguns aí que eu creio que fizeram lá os verbos lá quando estudaram hebraico bíblico e aprenderam lá os grupos dos verbos, mas eles estão aqui sim. E eu vou fazer isso. Nós vamos agora pegar vários grupos de alguns verbos que nós vamos usá-los no dia a dia, no cotidiano aí, que são desse grupo para vocês entenderem o método do nosso curso. Então, o método é isso. Ele vai trazer verbos para nós acrescentarmos o nosso vocabulário e ali ele vai selecionar cada verbo com o seu grupo distinto. Vocês sabem que na lição número 5 já estudamos pealim, que são verbos peal, quer dizer, verbos, e estudamos os pealims ali classificando vários grupos. Isso foi muito importante, porque foi uma introdução. Então, eu aconselho que assistam a videoaula 5, que nós falamos sobre pealim, acho que outras demais também que citam pealim, que falamos sobre esses grupos de verbos bem selecionados. E ali estava verbos do piel, mas eu não sei, acredito que não foi citado piel, mas eu fui
explicando o tipo do verbo, como eu falei, levacher, ledaber, lecaber, letsayer, sempre usando lesaper, esse fonema. Muito bem, então o que fizemos nessa aula? Aprendemos então a analisar o quadro, o que temos aqui. Agora vocês vão praticar, você vai falar se parti, contei, se parta, contaste, se parte, contaste, ru se peur, ri se pra, anar-nous se par-nous, atem se partem, Atena se parten, rem se pru, ren se pu. Então, vocês viram aqui, ó, nós pegamos apenas o finalzinho aqui, ó, tema, e colocamos aqui, se partem. Isso significa vocês. Em vez de eu colocar o aleph também, não, apenas o finalzinho. Aqui no anarno, nós também pegamos só o finalzinho. Então, é assim que se faz para colocar sufixo pronominal e o resto é você só lembrar que começa le saper. Pega lá, pegue a raiz e começa a conjugar le saper. Eu contei se, coloca aqui o i, se par, coloca o a, se par. Esse aqui, o finalzinho antes de chegar no sufixo pronominal, ele tem um shivá, quer dizer, 2 pontinhos abaixo dele que significa que você não precisa falar o som da letra todo, assim, intensivo, não. Você vai falar se par-nu. Senão você tinha que falar rush, se par-nu, ele é seco, é escondido, se par. Então, todas as do final, você vai colocar um shivá escondendo a consoante, vai falar se parta, se parte, se per, se pra. Aqui já falou, se pra. Aqui você já não tem shivá, então você usou o sonzinho dele, se par, se pra, ra. Muito bem. Se parnu, se partem, se partem, se pru, se pru. Aqui você falou, se pru. Cipru, muito fácil. Então, fizemos muito bem a nossa aula de hoje. Foi para que vocês façam também, lembrando que vocês vão usar muito. Daqui para frente, vocês vão, sempre se for falar verbos desse tipo no presente, vão lembrar desse quadro, que é só colocar o mem na frente. Então, você tirou o lame daqui, é le saper, então é só colocar o mem, vai ficar me saper. Eu conto. Conto é rover, presente. Estou contando agora. Aqui eu contei. Aqui eu estou contando agora. Me saper. Ele é você. Me saper, masculino. Você masculino. Você no feminino. Me saprete. Me saprete. Tem que colocar o et. Faça as videoaulas iniciais que vocês vão aprender sobre colocar o gênero no verbo, e isso é importante. Então, ficou assim a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham aprendido. Vocês que estão chegando hoje, coloquem aí o seu like, dizendo sim, eu aprendi, eu consegui entender, foi fácil, isso está cada dia mais fácil, a nossa aula é muito boa, então coloque aí seus comentários, isso é importante. Vamos fazer engajamento aí com o nosso canal, isso é importante para sempre, porque temos muito que aprender, vamos aprender mais ainda. E vocês que sabem, que já estão aprendendo aí, parabéns. Eu gosto aí de quando vocês falam que sim, eu estou aprendendo de fato. Isso é muito importante porque você é inteligente, claro, você colocou a sua inteligência em ação, buscou lá, disse que quero, e aí a sua inteligência sempre ativa, falou, e sim, vamos fazer então a nossa aula, porque isso aqui é fácil, é muito simples, você não precisa ser aquele grau de inteligência máxima, porque você é, né? Todos nascemos assim, com um grau de inteligência máxima, basta ativarmos, mas se você ainda não quis ativar, mas entenda que se esse hebraico aqui é fácil, você consegue sim. Então, a inteligência é necessária quando nós queremos a inteligência, então ela aparece. Então, nós já nascemos assim.
Queremos a lo rotse lo tzarich, como dizem em hebraico, se você não quer, você não precisa. Então, se você quer ata rotse, então você tzarich, então você precisa. Então, faça isso e vai dar certo. Nosso hebraico é esse. Deixem o like, compartilhem para que seus amigos também comecem a aprender aí a fazer o hebraico, e vamos continuar no nosso canal, porque vamos fazer sim muitos verbos desse grupo e vamos ter vai ter palavras novas, vai ter conversação. Só nessa aula 11 vamos usar aí verbos no presente para treinar também. Então vamos fazer exercícios que precisas. Então não se esqueça de fazer os exercícios que são hiper importantes. Até a próxima videoaula. Shalom!